Olá, minha gente, como vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre o famoso calote, o inadimplemento contratual. Por que inadimplemento contratual? Porque dentro do contrato, uma das cláusulas, um dos combinados, vamos dizer assim, é a questão da remuneração ou até mesmo do recebimento de alguma porcentagem, né? Isso, obviamente, vai depender do que foi negociado, do que foi combinado, mas tem uma contrapartida ali. E pode ser algo, vamos dizer assim, com relação ao dinheiro de fato, ou até mesmo alguma prestação de serviço, algo que você deveria fazer, alguma obrigação. Mas vale dizer que, resumidamente, tem uma contraprestação ali, né? Você tem algo que é para ser feito, algo que é para ser recebido. Então, muitas das vezes isso não é seguido, né? Não é realizado e a outra parte fica com esse prejuízo, não recebe o que de fato ela tinha expectativa e nós chamamos isso de inadimplemento contratual. Se você tiver interesse sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo, a gente vai falar um pouquinho aqui mais sobre isso, né? Eu vou trazer um conteúdo aqui, um conhecimento muito interessante que você que tem uma empresa ou presta até mesmo serviço precisa saber, precisa ter ciência disso. Então fica comigo até o final do vídeo e caso você goste, deixe o seu joinha, deixe a sua curtida, isso ajuda demais. Se você tiver alguma dúvida, algo a acrescentar, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder a sua pergunta ou de te atender caso você tenha algo a acrescentar, alguma ideia. E compartilhe esse vídeo também com quem precisa saber disso, com quem é prestador de serviço, com quem é empresário, tem uma empresa digital, para evitar esse tipo de calote, né? Então, esse inadimplemento. Então, manda esse vídeo para essa pessoa, compartilha com quantas pessoas forem possível. E também não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque toda semana está saindo um vídeo novo, um conteúdo novo, e eu tenho certeza que isso vai ajudar demais você e a sua empresa. Então, bora pro vídeo. Muitas das vezes as pessoas vão prestar algum tipo de serviço, né, entrar numa negociação e se pergunta: mas e se fulano de tal não me pagar? Se acontecer alguma coisa, eu não receber a minha remuneração, eu não receber ou algo não for realizado, né? Alguma coisa que eu tenho expectativa, que nós combinamos de que seria realizado, seria recebido, e isso não acontecer. O que eu vou fazer? Eu tenho duas notícias para te dar. Uma é boa e a outra é ruim. Se você tiver um contrato com essa pessoa, um contrato de prestação de serviço ou qualquer contrato que tenha ali, de fato, que vocês combinaram, que foi negociado, tem jeito, tem como resolver. Agora, se não tiver um contrato, também tem como resolver. Mas eu te adianto que vai ser muito mais difícil, muito mais complexo, muito mais custoso e nem sempre vai ter um resultado final positivo. Pode acontecer de você arcar com muitos custos por conta disso. Digo no sentido judicial, tá? No âmbito jurídico, você precisar entrar com um processo contra essa pessoa. Então, quando você não tem um contrato, isso é muito mais vagaroso, é custoso e nem sempre tem um resultado qual você esperava. Ou seja, voltando ao exemplo que eu estava falando, né? Você pode ter muita dor de cabeça, muito prejuízo e no final das contas a resolução do processo não ser ao seu favor. Isso pode acontecer, tá, gente? Porque cabeça de juiz é uma surpresa que ninguém nunca está esperando. Bom, mas vamos desenvolver um pouquinho mais esse assunto no decorrer do vídeo. Então, como eu falei anteriormente, costumeiramente eu vejo prestadores de serviço tomando um calote, não recebendo o pagamento, né, remuneração do serviço prestado, e muitas das vezes as pessoas não fizeram um contrato. E isso me entristece de uma maneira assim, porque o seu serviço é a sua hora, é um momento pelo qual você poderia estar fazendo alguma outra coisa diferente, estudando. Gente, as horas, o tempo passa, a gente não tem como retomar. Já passou, sabe? A sua vida está passando. Então,
eu fico muito chateada quando as pessoas tratam seus negócios de qualquer jeito, sua prestação de serviço de qualquer jeito. E de fato ela presta um bom serviço, faz o que foi combinado e não tem a contrapartida daquilo, né? A contraprestação, ela não recebe pelo que aconteceu, pelo que ela fez. Infelizmente isso é mais comum do que parece. Mas apesar de me deixar triste, o que me deixa triste e com raiva também é quando eu vejo pessoas se associando a algo que é muito maior do que uma prestação de serviço. Por exemplo, você vai se tornar sócio, né? Vai fazer uma parceria com uma pessoa e você não fez um contrato, gente. E assim, é muito mais sério o assunto, porque é um tempo investido, é um dinheiro investido, é trabalho árduo, né? Porque você é praticamente um dos pilares ali do negócio para andar, né? Para dar seguimento. Então, pensa no tempo, na energia, no investimento, né? No âmbito financeiro, tudo desperdiçado, para lá no fim das contas você não receber o que era seu de direito. Às vezes dá algum tipo de problema na empresa, ela não segue para frente, ou então pior, ela cresce, prospera e você não consegue a sua parte pelo trabalho que você fez, porque você não tinha um contrato. Infelizmente, muita gente faz negociações de má fé, intuindo isso e até mesmo fala, não precisa fazer contrato, você confia em mim, etc, eu confio em você. E as pessoas caem nesse conto da carochinha. Então, gente, como é sociedade, é muito sério, tipo, contrato social, acordo de sócios, isso precisa ter, é o mínimo possível, precisa ser documentado, precisa... principalmente uma sociedade, eu fico muito chocada, porque são informações muito minuciosas, é algo muito, muito complexo, tem uma operação por trás. Então, não é tudo bem, é uma prestação de serviço, precisa ter um contrato, isso é óbvio, mas uma sociedade é muito mais complexo do que se parece. Eu vou trazer aqui alguns passos para que você siga e evite esse tipo de situação. O primeiro de tudo é, obviamente, você contratar um advogado que seja especializado na área do seu negócio. Se a sua empresa é digital, se você tem uma startup ou se você trabalha com infoprodutos, você precisa ter um advogado que seja especializado no mercado digital. Ou seja, um advogado que conhece do seu negócio, que conhece da sua linguagem, do dialeto. E ele vai fazer um contrato de uma forma bem personalizada, bem completa, até porque ele sabe de todas as dores do seu negócio, das nuances, do que precisa ser abordado, do que não precisa, né, que só vai fazer volume. E caso tenha algum questionamento, ele sabe de fato que vai perguntar, o que precisa ser falado ali. Então esse é o feijão com arroz. Mas acontece em alguns casos que quando alguma negociação, alguma operação é realizada, a outra parte ela acaba trazendo um contrato dela própria, por exemplo. Isso também é legal, mas aí também precisa de um advogado, porque você vai pegar esse contrato, você vai ler, você não vai entender absolutamente nada, então esse contrato precisa ser lido por um profissional. Então você vai pegar esse contrato, entregar para o seu advogado especializado no mercado digital, para que ele faça as devidas avaliações, considerações, revisões. Então ele precisa estudar esse contrato de uma forma minuciosa, de uma forma aprofundada, porque vai ser a partir dessa literatura, dessa narrativa, que vocês vão fazer a negociação. Então, caso precise retirar alguma coisa, modificar, alterar ou incluir, ele vai trazer todo esse panorama aí para outra parte, o que devido, o que vai te respaldar, o que vai te trazer segurança. Acredite que ele vai estar trabalhando em cima disso para o seu melhor. O passo 2 é que nesse contrato precisa conter todas as informações cruciais do que foi negociado. E eu digo isso, gente, o básico são valores, são funções, expectativas, prazos, se for preciso, tipos de rescisões, valores, por exemplo. Todas essas informações são essenciais,
são cruciais, elas dão corpo ao contrato. Basicamente você pegar tudo que foi contratado, como vocês vão seguir com esse combinado e jogar tudo, trazer tudo documentado, organizado para um contrato. Passo 3, eu gosto de chamar ele como se fosse penalidades, né? Você vai trazer ali algumas situações, algumas consequências do que se acontecer isso, acontece aquilo. Não pode fazer isso, se fizer vai responder por aquilo. Então ali obviamente colocar cada coisinha na sua caixa e se por acaso tiver alguém ultrapassar algum tipo de limite, essa pessoa vai sofrer tal consequência. Então essas informações elas precisam estar ali de uma forma transparente, todo mundo entenda e consiga concordar com aquilo ou não, obviamente que ninguém é obrigado a nada, mas se por acaso a pessoa concordar, ela esteja ciente de que ela está pactuando com aquilo, de que se ela fizer algo de errado, que esteja sendo falado no contrato, ela anuiu de que ela correria o risco de sofrer essa tal consequência. E após a assinatura do contrato, está tudo certo, está tudo ótimo, vocês vão dar seguimento aí na negociação. O passo 4 e último, é preciso de que tenha, mais uma vez, continue com um acompanhamento, assessoria do advogado, para que tudo que estava estabelecido no contrato, de fato, se concretize. Que no segmento dessa negociação, né, no dia a dia, ali na rotina, todos os acontecimentos estejam estabelecidos no contrato. Não pode haver pingo sem i. Então, algo que está no contrato não está acontecendo, que de fato era para acontecer, né? Conceitualmente era para acontecer, precisa ser visto, precisa trazer para perto, né? Precisa questionar por que isso não está acontecendo. Então, basicamente, o advogado vai fazer esse acompanhamento, fazer valer de que o contrato realmente está sendo seguido por todos. Então, podemos concluir mais uma vez a importância da figura do advogado, né? A importância da figura do contrato para um negócio, né? Para uma empresa, para uma negociação, para uma operação. Então, a gente consegue realmente ver os efeitos, né? E as consequências de ter ou de não ter um advogado, e vale dizer que as consequências de você não ter um advogado são muito mais prejudiciais, porque é uma dor de cabeça, é um terreno pelo qual você não tem nenhum conhecimento, te desfavorece de tal forma, né? Tanto durante quanto posteriormente, que a gente não sabe qual tipo de problema que pode acontecer, e o quanto isso pode reverberar para a gente, né, de uma forma bem prejudicial. Então, mais uma vez, a gente vê a figura do advogado aqui com certa importância, né, com uma imponência e com realmente a necessidade de estar na hora da negociação, na hora de fechar um contrato e posterior a ele, ali como se fosse, né, um observador de que se o que está escrito no papel realmente está sendo cumprido. Eu entendo que o combinado, né, a negociação precisa ser seguida de fato pelas partes, né? Como eu falei, o que está escrito precisa realmente ser concretizado, porque aquilo ali, principalmente na hora da negociação, significa que é o sucesso do negócio, as partes veem como o sucesso do negócio. Então não faz sentido não seguir aquele planejamento, né? Porque todo mundo tem, por mais que cada um tenha a sua expertise, a sua funcionalidade dentro do negócio, todo mundo quer uma coisa, todo mundo tem uma finalidade, que é o sucesso, a prosperidade do negócio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou comigo aqui até o final, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida, isso ajuda demais o canal. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, eu vou ter um imenso prazer de te responder, de te ajudar. Compartilhe esse vídeo com quem é empresário, com quem é empreendedor, tem uma empresa digital ou é prestador de serviço. Precisa saber sobre essa questão de remuneração, dessa questão da importância, né, de fato que está no contrato, precisa ser seguido rotineiramente, no dia a dia, dentro do negócio. E, por fim, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Toda semana a gente está soltando aqui um vídeo no canal.
São 3 vídeos por semana, então é bastante conteúdo, é um volume muito grande, são conteúdos diferentes um do outro. Então não perca, que eu tenho plena certeza de que isso vai te ajudar e ajudar o seu negócio a prosperar a longo prazo e com segurança. A gente se vê por aqui e até o próximo vídeo.